Isso aí, né, galera? Vamos agora para a nossa próxima aula. Eu estou lá na página 62, aspectos do gráfico de fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero e uma função ligando os números reais nos números reais. Vamos ver uma série de explicações aqui agora que vão ser importantes para a nossa próxima aula. Tá joia? Bom, primeiro, quando a gente está resolvendo, quando a gente pega uma função quadrática, uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, e nós construímos o gráfico dessa função, algumas considerações têm que ser levantadas em relação ao gráfico. Então veja bem, primeiramente, se eu tenho uma função com a maior que zero, o que vai acontecer? O meu gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, significa que eu tenho um valor mínimo, que é o y do vértice, e tenho também um ponto de valor mínimo, que é o x do vértice. Então, atenção, quando A é maior que zero, concavidade voltada para cima, o meu gráfico, nesse caso, vai ter um valor mínimo, que é o y do vértice, e vai ter um ponto que fornece o valor mínimo, que é o y do vértice. Pronto. A maior que zero tem valor mínimo e ponto de valor mínimo. Também tem uma outra observação que eu gostaria de dizer para vocês. Conjunto imagem de uma função quadrática. Conjunto imagem é como se eu fizesse uma prensa no gráfico, prensasse o gráfico no eixo y. Significa onde existe gráfico no eixo y. Para essa situação aqui, por exemplo, se eu prensar esse gráfico aqui no eixo y, o que vai acontecer? Estou espremendo ele aqui no eixo y. Vai existir gráfico daqui para cima. Então, para esse exemplo que eu passei para vocês aqui na lousa, o conjunto imagem é de y do vértice até mais infinito. Começa aqui no y do vértice e segue em frente no mais infinito. Tá bom? Vamos fazer essas mesmas três análises agora com A menor que zero. Quando eu tenho um A menor que zero, o meu esboço do gráfico é esse aqui, ó, com cavidade voltada para baixo. Nesse caso, eu tenho um valor máximo, que é o y do vértice, e tenho um ponto de valor máximo, que é o x do vértice. Então, ó, valor máximo. E aqui, ó, ponto de valor máximo. Atenção agora, para não confundir. Quando A é maior que zero, eu tenho um valor mínimo e um ponto de valor mínimo. E a minha imagem é do y do vértice para cima. Quando eu tenho um A menor que zero, eu tenho um valor máximo, é o maior valor que a parábola atinge. Ela não atinge valores maiores que esse. Tem um ponto de valor máximo e a minha imagem vai ser do y do vértice para baixo. Se eu espremer esse gráfico no eixo y, vai existir função daqui para baixo. Então, de menos infinito até y do vértice. Então, bastante atenção para essas duas situações, tá? Que nós vamos analisar exemplos delas agora. Primeiro exemplo. Encontre o máximo ou mínimo e o ponto de máximo ou de mínimo de fx igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Esse é o exercício resolvido número 11, que está lá na página 63. Então, vamos nessa.
A minha função é fx é igual x ao quadrado menos 3x mais 1. Primeiro nós vamos achar x do vértice. Depois nós vamos achar y do vértice. Tá? Então, ó, como A é igual a 1 e A é maior que 0, o meu esboço é esse aqui, ó. Então eu já sei que ela tem um valor mínimo e tem um ponto de valor mínimo. Só olhando o sinal do A eu já sei disso. O valor é mínimo e tem um ponto de mínimo. Tá? Ó, aqui é o ponto e aqui é o valor mínimo. Então vamos descobrir esses. Ponto de mínimo, x do vértice, é menos b sobre 2a, que é igual a menos 3 sobre 2 vezes 1, que é igual a 3 meios. Isso aqui é o ponto de mínimo. Y do vértice, menos delta sobre 4a, que é igual. Quem é o delta? Nós já fizemos o delta desse exercício na aula passada, deu 5 o delta. 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 1 vezes 4 dá 4, 9 menos 4 dá 5. Então, menos 5 dividido por 4 vezes o A, que é 1, que é igual a menos 5 quartos. Esse menos 5 quartos é meu valor mínimo. E o conjunto imagem desse exemplo vai ser de y do vértice até mais infinito. Porque ele começa aqui e vai para cima o gráfico. Tá bom? Tá respondido esse daí. Dá uma olhadinha, ver se vocês têm aí alguma dúvida, tá bom? Vamos para o exercício 12. Maria tem um arame de 20 centímetros e vai montar um retângulo com ele. Qual é a maior área que ela pode obter? O arame tem 20 centímetros, né? Então, o que nós vamos observar para esse exercício aqui? Ela vai montar um retângulo, né? Então, o perímetro máximo que esse retângulo tem é 20. Que eu tenho x, que eu tenho y. Então, 2x mais 2y é igual a 20. Quer dizer que x mais y vale 10. Quer dizer que y vale 10 menos x. Né? Uma outra condição que a gente precisa notar. Área é base vezes altura. Tá? Então, a área em função de x, ó. Área é igual a base vezes altura. Área é igual a x, que multiplica 10 menos x. Área é igual a x vezes 10, 10x. X vezes menos x ao quadrado. Então essa é a fórmula para a área. Tá? 10x menos x ao quadrado. E a área em função de x. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, y é menor que 0. Minha concavidade é voltada para baixo. Então, existe uma área máxima, dependendo do valor do x. Isso é um esbocinho só que eu fiz. Tá? Qual é o valor do x que vai me fornecer uma área máxima? X do vértice. Então, x do vértice é igual a menos b, o b é 10, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 10 dividido por menos 2, x do vértice é igual a 5. E a área máxima é só substituir na fórmula o x por 5. Então, 10 vezes 5 menos 5 ao quadrado. Tenho 50 menos 25, a área máxima é igual a 25. Então, esse exercício vai me fornecer uma área máxima quando ele for um quadrado. Porque se o x vale 5, aqui também vale 5. Esse vai ter que valer 5, esse vai ter que valer 5 para dar um perímetro 20. E todos os lados iguais a 5, eu tenho o quê? Um quadrado de lado 5.
Tá joia? Certinho? Bom, qual é o conjunto imagem para essa situação do gráfico? Como a minha área máxima é 25, então a imagem seria de menos infinito até o 25. Fechou aqui. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Essa questão do conjunto imagem, que tem essa explicação. Logo depois do exercício vem a explicação do que é a imagem, mas eu já fiz a explicação aqui para vocês, tá? Vamos para o exercício resolvido 13. Determinar a imagem da função. Bom, fx igual x ao quadrado menos 5x mais 6. O que eu tenho nesse exercício aqui? Primeiro passo, eu tenho um A positivo. O meu A é maior que zero. Então, o meu esboço de gráfico vai ser desse jeito aqui. Ótimo. Então, para eu determinar a imagem, eu tenho que achar o y do vértice, porque a imagem vai ser daqui para cima. É sempre interessante você fazer um esboço, porque ele te direciona a cavidade para cima. Então, minha imagem começa aqui no valor mínimo e vai dele para cima. O próprio esboço me mostra isso, né? Então, vamos lá. Vamos achar quem é y do vértice. Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Vamos achar ele. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Então, menos 1 sobre 4 vezes o A, que é 1. Isso aqui vai dar menos 1/4. Portanto, a minha imagem para esse exercício, ela começa aqui no menos 1/4 e vai para o mais infinito, daqui para cima. Certinho? Essa é a minha imagem, então, para esse exercício. Bom, vamos agora lá para a página... Deixa eu ver aqui. Página 70, aula... Página 70 não, página 72, aula 122. Nós temos uma série de exercícios aí, né? Sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver, sobre essas explicações que a gente acabou de ver. Então, qualquer coisa, volta o videozinho, assiste ele mais uma vez, repita essas explicações para que você possa fazer os exercícios. Vamos lá, exercício número 1. Dadas as funções de R em R, representar o ponto de mínimo e o mínimo, ou o ponto de máximo e o máximo, dependendo do A, né? Tudo isso vai depender do sinal do A. Então, vamos lá para a primeira. Número 1, letra A. Na letra A, nós temos aqui, ó, fx é igual a 2x ao quadrado menos 4x. Primeiro passo, A é maior que zero. A minha concavidade é voltada para cima. Opa! Valor mínimo. E aqui é o ponto de mínimo. Pronto. Só olhando o sinal do A eu já consigo determinar se é valor mínimo ou máximo, se é ponto mínimo ou ponto máximo. No caso, valor mínimo e ponto de mínimo. Quem é o ponto de mínimo? X do vértice é igual a menos B sobre 2 vezes o A, que é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, esse aqui é o ponto de mínimo. Valor mínimo. O valor mínimo, y do vértice, é menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 16, porque 4 vezes 2 vezes 0 dá 0.
Então, menos 16 dividido por 4 vezes o A, que vale 2. Menos 16 dividido por 8, que é igual a menos 2. Esse menos 2 é o valor mínimo. Então, para esse exercício, para a letra A, eu tenho um ponto de mínimo e tenho um valor mínimo. Tá bom? Pessoal, letra B e C. Letra B vai ficar para vocês resolverem, tá? A B dá 1. Vamos para o exercício 2, letra A. Determinar o conjunto imagem de cada uma das funções de R em R. Vou fazer a letra A, vai ficar a letra B para vocês. Letra A, fx igual a x ao quadrado menos 1. Vamos lá? A positivo, A maior que zero, concavidade para cima, a imagem é daqui para cá, ó. Do y do vértice para cima. Então vamos determinar quem é o y do vértice. Eu preciso do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é igual a 4 positivo. Menos e menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o A, que é 1. Isso aqui é menos 1. Então, imagem vai ser de menos 1 até mais infinito. Daqui do alinhamento do menos 1 para cima, tá? Esse é o conjunto imagem. Vai ficar a letra B para vocês me enviarem depois por e-mail. A B dá 1, a B dá 2. Vamos agora para o exercício 3. A diferença entre dois reais de sinais contrários é 3. Qual é o valor mínimo de seu produto? E determine o conjunto de valores que o produto dos dois números pode assumir. Vamos nessa. A diferença entre dois reais de sinais contrários é 3. Qual é o valor mínimo do seu produto? Bom, vamos pensar um pouquinho nessa. Bom, pensando da seguinte maneira, pessoal. Vamos lá. Pensando da seguinte forma. A diferença entre dois números de sinais contrários é 3. Qual é o valor mínimo desse produto, né? Se a diferença é 3, um deles eu vou chamar de x, o outro eu vou chamar de x mais 3. Né? Eu quero saber qual é o valor desse produto. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, mais 3x. Pronto, cheguei numa equação de segundo grau. Aqui pede qual é o valor mínimo do seu produto. Como o meu A aqui é maior que zero, a minha parábola teria uma concavidade voltada para baixo. Então eu tenho um valor mínimo. O valor mínimo é y do vértice. É menos b, aliás, menos delta sobre 4a. Quem é o delta? 3 ao quadrado, 9. Então menos 9 dividido por 4 vezes 1, que é o a. Menos 9 quartos. Esse é o menor valor, o valor mínimo desse produto, tá? Determine o conjunto de valores que o produto dos dois números pode assumir, né? Determine o conjunto de valores que o produto desses dois números pode assumir. O que nós vamos fazer aqui? Já que nós temos números de sinais contrários, né? Eu já sei que a multiplicação entre eles, ela é menor que zero, tá? E aí, galera, se a multiplicação de x vezes x mais 3 é menor que zero, o meu esboço para esse gráfico seria esse aqui, ó. Seria mais ou menos esse o meu esboço, né?
Então, de menos 9 quartos até o zero aqui, ó, eu tenho os resultados negativos. Acima de zero, meus valores ficam positivos. Então, seria esse conjunto aqui que seria a resposta de valores menores que zero. De menos 9 quartos até o zero. O zero eu vou botar colchetinho voltado para fora, porque no valor zero o resultado é zero. O resultado não é menor que zero. No valor zero, o resultado é zero. E eu quero valores menores que zero. Então é de menos 9 quartos até chegar aqui no alinhamento do zero, com o zero bolinha vazia. Tá? Bom, finalizamos aí esta aula. Qual que é a tarefa que vocês têm que fazer então, para poder fechar? Letra B do 2 e letra B do número 1. E me enviar para o nosso e-mail, lá para o meu e-mail. Tá joia? Forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido essas duas aulas. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.